aquela, o que que eu tenho que... Não dá para tudo. Não dá para tudo, então essa aqui dá para atrasar, vai ficar para o mês que vem. Essa aqui eu já atrasei mês passado, não posso atrasar duas. Luz, por exemplo, se atrasar duas, os caras vão cortar. Aí, o Corinthians tá com duas situações aí, uma principalmente é do Cantillo, que é uma situação complicada. A gente tem tela disso? Desculpa, eu não lembro se a gente tem tela, mas se não tiver, eu elucido aqui. Não tem, né? Tudo bem. A situação do Cantillo é a seguinte, o Corinthians, tem 5 milhões para pagar da última parcela do Cantillo, certo? Foi parcelado semestralmente, né? A última foi em dezembro, agora tem essa em junho para fechar a conta ali com o Cantillo. 5 milhões. E o Pedrinho, é bom lembrar que 30% do Pedrinho é do Will Dantas, o empresário. E o Corinthians, quando pegou o dinheiro do Pedrinho, chegou pro Will e falou, Will, pode ser ano que vem? Porque eu tô precisando aqui, tem salário para pagar e tal. O Will tem boa relação com o Corinthians, falou, não, beleza, tá tudo certo e, né, o Corinthians acerta com o Will mais para frente. E mais para frente chegou, tá aí batendo na porta. 30% é equivalente a 12 milhões. 30% não, o parcelamento desses 30% agora é equivalente a 12 milhões, é uma primeira parcela. O Pedrinho pode ser negociado com o Shakhtar Donetsk e entra justamente essa grana na conta do Corinthians se ele for negociado, né? Então pode ser que essa grana chegue, pode ser que não. Qual conta vai doer mais para pagar, hein? Cantillo ou Pedrinho? Eu tenho a impressão que é o Cantillo, meu querido Facincani. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Porque o Pedrinho, o Corinthians recebeu por ele. Tem a comissão do empresário. Paciência, tem que pagar, não teve na hora o acerto e tal, mas a parte dele ele fez. Foi vender o Pedrinho, e naquele momento, pelo valor que foi, um milagre, tá? Milagre. Porque o Pedrinho, para mim, não valia o que o Benfica pagou, e ainda mais na condição em que estava o Corinthians com dificuldade e tudo mais, ela conseguiu uma venda ali para ajudar. E com a negociação que chegou um valor ali... Teve um retorno técnico, né? Sim, né? Porque o Pedrinho do Benfica, por enquanto, não existe, né? Nas mãos do Jorge Jesus, raríssimas exceções ele joga. Fiz um jogo recentemente, Benfica e Nacional, em que ele, em campo, saiu com 45 minutos, pouquíssimo pegou na bola. Enfim, e o Corinthians teve um lucro em relação a isso, ponto. Agora, o Cantillo, o Corinthians teve que comprar o Cantillo, num esquema que o Thiago Nunes tinha pedido, mas pelo que eu vi ali, com pouquíssima observação em relação ao futebol desse jogador, o rendimento técnico dele no Corinthians é péssimo, o rendimento tático dele, então, pior ainda, e ainda tem a conta para pagar. É aquela situação que a gente para e pensa, né? Tudo bem, você vai buscar um jogador no mercado sul-americano, tem bons jogadores, é óbvio que tem muitos bons jogadores por aqui, que às vezes a gente nem dá valor e nem tem conhecimento. Agora, você precisa fazer uma análise um pouquinho mais profunda para saber se esse cara vai encaixar na sua característica. Porque pelo ritmo de jogo do Cantillo, talvez nem na característica do Thiago Nunes ele encaixaria. E ele chegou e tanto é que ficou pouquíssimo tempo como titular do Thiago Nunes e já perdeu espaço do time. E agora está aí na equipe fazendo peso. E o Corinthians ainda tem que pagar. Ou então ele entra em acordo com o Barranquilla, tenta negociar, sei lá, te devolvo, vê alguma situação aí, porque pagar um salário alto, que não é barato desse jogador, ainda mais essa parcela, meu amigo, a conta mostra que realmente o departamento de futebol do Corinthians, tá de parabéns, hein? Agora, o professor, me fala aí sobre o Cantillo. Oi, fala, Ivana, pode falar. Não, eu acho que a questão aí, rapidinho, só para passar para o professor, não é a questão de quem é o melhor custo-benefício ou o boleto mais pesado. Eu acho que é qual a situação escancara mais o absurdo que é a gestão do Corinthians. Porque o Pedrinho, lógico que foi vendido muito bem, mas por que o Corinthians não passou tá devendo ainda ao empresário? Porque já que é comissão, recebeu o dinheiro, por que não já pagou o empresário para não acumular essa dívida? Porque na época que o Corinthians recebeu, na verdade, até antecipou e perdeu alguns milhões de reais por causa disso em juros, antecipou com a instituição financeira, o Corinthians precisava pagar salário, porque existe uma regra no Brasil, uma lei, que se o clube atrasa 3 meses de salário,
qualquer jogador pode sair, se transferir para outro clube sem pagar multa rescisória. Então, o Corinthians estava numa situação crítica. Então, ele pegou esse dinheiro, fez esse acordo com o empresário para pagar elenco, para pagar um incêndio ali momentâneo e foi botando essa dívida para frente. Agora, o Pedrinho, de novo, vai dar um respiro para o Corinthians, porque se ele for negociado de novo, ele vai render mais ao Corinthians, praticamente é o mesmo valor do débito. Então, o Corinthians não vai precisar desembolsar esse valor e vai, respirar para ter menos uma dívida. E o Cantillo foi uma contratação absurda, porque já tinha vindo o Luan, que era caríssimo, que era, vamos dizer, foi praticamente o dinheiro que o Corinthians tinha, entre aspas, para investimento. O Corinthians ainda fez parcelado, foi um drama para essa negociação sair. A documentação não era liberada do jogador, porque não tinha um comprometimento, vamos dizer assim, uma comprovação de que o Corinthians pagaria essa dívida. Parcelou não sei quantas vezes, e tá aí. O professor vai falar sobre o retorno técnico do Cantillo, mas naquele momento o Corinthians, já numa situação tão difícil, insistiu nessa negociação e no final das contas a gente vê aí que realmente está só o boleto para pagar e futebol em campo que é bom, o Cantillo não está apresentando, né? O professor, deixa eu só mostrar uma coisa para poder ajudar no teu comentário também, tá? Roda a vinheta aí que eu vou mostrar números da nossa análise tática do Cantillo. Vamos lá. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Ford, Ipiranga e Sportingbet.tv. Aí, olha lá. Então, professor, a questão é se foi bem aproveitado, se não foi bem aproveitado, porque assim, ele tem 49 jogos. No ranking do Corinthians ele é o 9º. Gols não fez nenhum, tudo bem, ok. Assistências, 4, ele é o 5º no ranking. Chances criadas, 35, ele é o 6º. Ações com a bola, 2.715, ele é o 4º. Bolas recuperadas, 184, ele é o 6º. Atenção, foram 30 jogos fora. 13 por lesão ou Covid, né? E vou ter que voltar a tela aqui, que agora até saiu ali, hein? Não tem problema. 10 por opção. O que 10 por opção, não tem problema, eu tenho a colinha. 10 por opção, 5 por convocação e 2 por suspensão. Obrigado, Facinca. Ainda bem que tem a colinha aqui também, o Facinca ajudou. Aliás, um abraço para a galera do Data ESPN, abraço para o Ricardinho, que correu aqui com a gente para a gente poder fazer essa tela do Cantillo. Então aí, ele é ou ele não é uma decepção, professor? Ele foi mal aproveitado, tinha que ter mais chance, não tinha, enfim. Bom, o problema antes está no custo, né? O benefício é baixo. Mas também não é o pior volante que já passou pelo Corinthians. Ele vira uma ou duas bolas interessantes. É que ele é muito caro para ser um volante que não ajuda a pegar ninguém. A gente não pode esquecer o contexto em que ele veio. Essa contratação tem um contexto político e filosófico, que ele vem para ser o anti-Ralph, né? Naqueles dias de Thiago Nunes. E ele não se revelou. Quem já não fez esse tipo de negócio, né? Às vezes um automóvel, não querendo comparar uma pessoa com um bem imóvel, mas enfim, um imóvel, um carro, você não tem aquele retorno que você achava. Então acho que o primeiro problema é o custo. Ele vem a um valor e a um salário muito acima do que ele está rendendo. Acho até que seja um jogador recuperável do ponto de vista do Corinthians de hoje. Acho que o Silvinho pode enxergar coisas nele, utilidades nele que outros técnicos não conseguiram. Acho que também foi, não mal aproveitado, mas nesse turbilhão que é essa volância do Corinthians, que não tem dono até hoje, não tem donos dos dois lugares. De repente entra Garoto, de repente entra o Gabriel, de repente recua o Ramiro. Então nesse turbilhão ele também está sendo bastante mal aproveitado. Mas sem dúvida é um jogador que veio por um preço muito acima do que vale. E quanto ao caso do Pedrinho, se fosse lá em casa, a primeira coisa que eu fazia é uma questão de honra. Eu pagava o Pedrinho. O empresário do Pedrinho. Porque a sorte do Corinthians é que o empresário dele é o empresário do futuro, o Will. I will pay. Não, em inglês. Pra ele, I will. Só que hoje chegou, entendeu? Chegou a hora de pagar, né? Que coisa maravilhosa. O futuro sempre chega. Chegou a hora né, de pagar o empresário do futuro.
Lá em casa é assim, primeiro a gente não quer dever nada para ninguém, depois a gente pensa no resto. Paga o Will, paga o homem. Aliás, é bom lembrar que nessa transação do Pedrinho, hein? Era uma transação de 20 milhões, aí com a história do Yuri Gonzalez virou uma transação de 18, ainda foi um bom valor, mas aí o Corinthians, além de ficar devendo para o empresário, que é numa boa e tudo, aceitou, vai parcelar esses 30%, o Corinthians ainda teve que desembolsar 9 milhões para um banco para antecipar o valor do Pedrinho. Então olha como o dinheiro foi diluindo. Ainda ficou, salada, né? ainda ficou um bom valor, mas ainda teve 9 milhões para antecipar esse dinheiro com um banco. Teve essa conversa. E agora reza para o Shakhtar Donetsk querer o Pedrinho, para ele ser negociado, para que assim ele não precise desembolsar o valor do empresário. Ele vai poder repassar a comissão de que ele ganharia nessa futura compra, né, que a gente chama, quando você vende, e o Corinthians ainda ficou com um percentual da futura compra do Pedrinho. Então o Corinthians ainda resta para não ter que desembolsar. Foi da formação, então é outra questão contratual ali. E aí está rezando para ter esse percentual para não ter que desembolsar. Pelos valores, seriam 12,7 milhões a receber ainda pelo Pedrinho, por ser formador, e a dívida com o Will seria de 12 milhões. Ainda vai sobrar